Romanos 8. E o texto que eu vou pregar é a partir do verso 31 até o verso 39. Mas como eu gostaria que a gente tivesse noção, pelo menos desse bloco conclusório, que conclui esse capítulo, eu vou ler agora, a partir do verso 18, Romanos 8, 18. Você abre a sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo, e aí eu vou ler a partir do 18. E depois eu faço a reflexão a partir do verso 31. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossa fraqueza ou em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo
Jesus nosso Senhor. Amém? Amém. Então, eu disse que eu quero a partir do verso 31 e li a partir do 18, porque a partir do 18 é como se Paulo começasse, não é, a concluir esse bloco tão importante que faz parte de uma celebração da vitória. A partir do 18, Paulo vai ali apresentar, assim, profundos conceitos de segurança. Por exemplo, é aqui nesse bloco que está escrito que Deus faz, alguma versão faz essa distinção, com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui na versão que eu li diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse bloco, ele no 18 começa a listar esses conceitos de segurança para o cristão. E a partir do 31, é possível que a sua versão apresente um tema, nada nos separa do amor de Deus. Mas é possível também que apresente cântico de vitória. Tem alguém aí com a versão impressa? Está escrito assim? Cântico de vitória, a partir do 31. Eu repito sempre para lembrar, e de repente alguém desavisadamente não sabia, mas os títulos não fazem parte do texto. Então, alguma versão aparece cântico de vitória, a partir do 31. E Paulo, então, aqui vai apresentar o que para alguns se torna a mais fascinante produção do apóstolo Paulo. Tem gente que diz, 31 a 39 de Romanos é a mais bela produção de Paulo. Não é? Eu penso que 1 Coríntios 13 também é algo muito impactante, e muitos consideram 1 Coríntios 13 como o mais belo poema de toda a literatura. Mas vários escritores, estudiosos, têm o 31 a 39 como uma celebração maravilhosa, extraordinária, não é? Magnífica, da pena do apóstolo Paulo, que saiu para nós. Logicamente que a gente considera a questão da inspiração, mas a inspiração também passa pelo critério, segundo a minha leitura, a partir de vários estudiosos, de que tem a participação humana. Então, Paulo, ali com a sensibilidade, inspirado pelo Senhor, produziu isso para nós. Então, nesta manhã, eu quero ver com vocês, basicamente sobre isso, o que está aqui nesse texto, riquíssimo para nós. E é interessante, se você tem a versão, a NAA, por exemplo, é possível que uma outra tenha diferente. Antigamente, eu me lembro que tinha uma versão, que eu não me lembro qual exatamente, ela apresentava um número maior, mas aparecem 7 perguntas nesse texto, de 31 a 39. Você pode conferir aí. Primeira pergunta: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quarta pergunta: é Deus quem os justifica, quem os condenará? Quinta pergunta: é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Sexta pergunta. E a sétima: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então, 7 perguntas que Paulo apresenta aqui nesse texto, que veio para nós na nossa tradução. Mas olha, não eram perguntas que Paulo fazia como que querendo uma resposta.
eram perguntas retóricas. Não era uma pergunta para tirar uma dúvida ou para saber uma resposta deles. Paulo provocava com uma pergunta para que eles refletissem e eles então tivessem a consciência da resposta, da segurança que o Evangelho dá, que Cristo dá. A pergunta retórica, quando se fala, esse negócio é meio assim bonito demais, pode ser que alguém acha que não é arrogância, pedantismo, obrigado. Não, você faz isso constantemente. Provavelmente mãe já deve ter se dirigido ao filho dizendo assim: você pensa que me engana? Você já falou isso ou não? Algum pai já falou isso? Isso é muito comum. Você pensa que me engana? A criança, às vezes, no dia a dia ali, na verdade, o garotinho chegou para a mãe, não é isso? E a mãe falou assim: quem comeu chocolate? E ele disse: foi a maninha, tá, comeu chocolate. A boca dele estava lotada de chocolate, mas era a maninha. Então, essas perguntas, e aqui Paulo tinha a intenção de causar esse impacto, e ele pergunta, é como se ele dissesse, né, aqui é uma carta, mas se ele estivesse pessoalmente, ele falasse isso com muita empolgação, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então essas perguntas têm um valor aqui. Eu gostaria de sugerir a você, inclusive, que você tomasse esse texto e aí, ao ler, mas lesse com essa impressão, não é? Com esse entusiasmo, não é? Meu irmão, minha irmã, nós estamos protegidos, guardados, há segurança em Cristo, há segurança no Evangelho. E a partir disso, então, eu gostaria de pensar, em primeiro lugar, que Deus é o nosso defensor. Quando falo Deus, eu falo da Trindade. Eu falo de Deus, Jesus, o Espírito Santo. Você vai encontrar isso nesse capítulo de Paulo, nos capítulos aqui também, sobretudo 7 e 8. O 7 ele começa: nenhuma condenação há para os que estão, o 8 ele começa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é assim que ele começa o capítulo 8, depois de apresentar no 7 um drama que é vivido pelos cristãos, que é o drama da luta da carne contra o espírito, a batalha que se trava no interior do cristão. Então Paulo vai apresentar. Então, quando eu falo que Deus é o nosso defensor, nós temos um defensor que é completo: Deus, Jesus, o Espírito Santo. E ele se manifestou dessa maneira, porque a gente poderia se sentir como que desprotegido em algum momento, em algum tempo. E a Trindade então representa: Deus é o nosso defensor, mas ele não está aqui. Mas ele veio aqui, Jesus veio aqui, mas ele voltou, então não tem. Mas ele disse: o Espírito Santo estará com vocês, e ele estará em vocês, não estará com vocês, estará em vocês. A ideia de morar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, e morando em nós, nós temos a presença de Deus, e a presença do Espírito Santo é a presença de Jesus e é a presença de Deus. Então, eu quero destacar desse texto: Deus é o nosso defensor. Olha só o que diz os versos 31 a 34. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Opa, eu já fui para o 35 e até o 34. O que Paulo está dizendo: meu irmão, minha irmã, nós temos um defensor. E é um defensor que é capaz de nos garantir completa segurança. Completa segurança. É capaz de nos garantir tranquilidade e
paz. Então o que acontece? A gente pode ficar em paz, que vai dar tudo certo, porque o defensor nos garante. Esse defensor é Deus. A gente tem pessoas aqui que nos defendem, nos ajudam, nos assistem também. Nós temos, só que nenhuma delas é completa. Eu falei hoje no culto de oração que eu fiquei muito sentido no primeiro momento da oração ali, com não estar aqui no falecimento da irmã Célia e da irmã Adinha. Mas eu disse lá, o único que nunca está ausente é Deus. E olha a coisa curiosa, hein? Vocês sabiam disso, os mais íntimos sabem. Se João Marco pudesse, ele não iria a sepultamento. Foi assim com os avós, é o jeito dele, não iria. E coube a ele, por estar aqui mais inserido, né, inclusive sobre tempo, no contexto aqui da igreja. Eu sei que outros pastores fariam, né, e fariam também tão bem, mas coube a ele aqui, tomar as iniciativas e dirigir aqui tudo. E eu soube, né, já me contaram aí, o pai participando, não posso fazer esse juízo, porque vai ter sempre a interferência da afetividade. Mas o pastor João Marcos foi muito bom, eu não tenho dúvida disso. Então, louvado seja Deus. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: nenhum defensor que a gente estiver aqui será presente o tempo todo. Em algum momento você estará sozinho, humanamente falando, sozinho. Eu já contei aqui uma vez, e eu quero agora, porque acabei me lembrando, porque ontem, chegando de viagem, eu fiquei sabendo do falecimento de um vereador aqui em Cabo Frio, que era secretário municipal. Mas eu lembro que o prefeito anterior experimentou um câncer, e por uma relação de trabalho, muitas pessoas chegavam perto de mim e pediam: pastor, vamos orar pelo prefeito. Vamos orar, vamos intensificar as nossas orações. Eu disse: nós estamos orando, mas precisamos orar mais. Mas sabe o que eu percebi em alguns? Vou falar baixinho para vocês. Eles estavam preocupados com o prefeito morrer, perderia o emprego. Não, vou ser sincero com você. Gente que nunca pediu oração. Meu irmão, um dia alguém que te ampara, te protege, te guarda, vai morrer, vai passar, vai perder o poder. Deus não, Deus nunca está ausente. Ele é o nosso defensor, né? Se alguém acusar você, a tendência da gente é querer se defender. Não estou dizendo cada um, mas deixa eu falar uma coisa com você. Todas as vezes que alguma acusação eu sofri, quando eu fui me defender, eu acho que eu estraguei mais a coisa. Deus defende você. É diferente, né? Se alguém chegar perto de mim e dizer: pastor, o senhor está devendo ali fulano. Peraí, eu vou procurar então. Eu estou devendo o que eu estou devendo? Se estou devendo, eu não estou sabendo. Sei lá, alguma coisa. Então, você vai se defender nesse sentido. Claro, não estou dizendo que você tem que esquecer tudo. Tá bom? Então, se eu devo algum presentinho a você, alguma coisa, por favor, não fale mal de mim. Vai para mim: pastor, está me devendo um presente, eu não vou lembrar. Se eu não entreguei, eu não vou lembrar, entendeu? E aí eu vou. Ou então, se eu estou devendo algum dinheiro, acredito que não. Mas, a não ser que alguém faça assim, você vai e resolve. Mas alguém falou de você, não sei o que, falou isso. Meu irmão, entrega para Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem os declara justos. É isso que significa essa palavra de Paulo. Então, em primeiro lugar, Deus é o nosso defensor. Em segundo lugar, Deus é o nosso protetor. Mas defensor não é a mesma coisa? É porque defensor está mais na ideia como que jurídica, mas na ideia no sentido mais destacado. O protetor é de guarda mesmo da sua vida em todo tempo, em todo instante. É guarda mesmo o seu todo, completo, e Ele é o nosso protetor. Verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação,
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí o verso 38 e 39, porque eu estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, que é futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus é o protetor completo, você nunca estará separado dele. Mas pastor, se eu pecar, seu filho deixa de ser filho quando ele desobedece você? Quem tem filho? Não, Deus vai ser o seu protetor em todo o tempo. É por isso que a gente crê e a gente não entende que o crente pode perder a salvação por alguma coisa que ele fizer. Por quê? Porque ele está garantido, Deus protege o tempo todo. Então, em algum momento ele vai falhar, e se naquele momento ele partir para a eternidade, ele está guardado debaixo da proteção de Deus. Nada vai separar, nada vai tirar essa proteção que o Senhor garante a ele. Nós somos protegidos o tempo todo, nunca estaremos desamparados, nós estaremos sempre protegidos. Nada, nenhuma criatura, nada nos separa do amor de Deus. Em terceiro lugar, Deus é quem nos faz mais do que vencedores. O verso 37, em todas coisas, estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, quem nos faz mais do que vencedores é o próprio Deus. A nossa vitória não é garantida pelo que nós fazemos, e nem haverá alguma derrota pelo que deixemos de fazer. Não, Deus é quem nos dá a vitória. É o que Paulo afirma categoricamente: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando você ir para o céu, não será você, nem eu, logicamente, nenhum de nós, que vai dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, eu fui um servo bom e fiel. Não, você não vai dizer isso. Jesus vai dizer para você. É Jesus que vai dizer. Porque você não vai ser fiel como Jesus é fiel. Nenhum de nós será fiel como Jesus é fiel. A vitória é dada por Ele. Nele somos mais do que vencedores. Nele nós somos vitoriosos completamente. Então Jesus pode dizer para a gente: meu filho, pela minha fidelidade, que você abraçou, você é um servo bom e fiel. Entra no descanso eterno, no reino. Entra. É uma declaração de Jesus. Porque quem nos faz mais do que vencedores é o próprio Deus, não somos nós. Então lembre-se disso. Você não é vencedor ou perdedor dependendo do que fizer ou deixar de fazer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Está garantida a nossa vitória. E eu quero concluir então, meus irmãos, lembrando um pensamento de Juan Scal. Ele diz o seguinte: o capítulo 8 começa com nenhuma condenação.
porque estamos em Cristo. E termina com nenhuma separação, porque estamos em Cristo. Louvado seja Deus. O capítulo 8 começa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele, na verdade, começa o 8, não é começando o 8, é prosseguindo o 7. Essa divisão de capítulo ali, 7 e 8, acaba perdendo essa beleza textual. O 7, Paulo fala da crise, dos problemas, das lutas, das aflições. E aí no 8, Paulo começa: agora, pois, concluindo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele fala que Jesus deu a vitória, não é a vitória por nós. E ele diz: nenhuma condenação. E quando ele termina o 8, ele diz: nenhuma separação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, eu quero que você saia daqui hoje. Minha irmã, eu quero que você saia daqui hoje, assim, louvando a Deus, agradecendo a Deus, firmado neste conceito, firmado nesta verdade. Não é firmado na sua própria justiça, não é firmado na sua própria vontade, na sua bondade, é firmado na obra de Cristo. É Ele, é dele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Nós não podemos produzir nada que venha nos garantir essas seguranças, mas Deus nos defende, nos protege, nos garante e nos dá a vitória completa e final. Sai daqui celebrando esse Cristo maravilhoso. Eu não espero, mas se hoje ou amanhã, né, um de nós partir, a gente vai partir tranquilo, porque Cristo garante a vitória. Ah, pastor, mas eu zoei muito vascaíno com os 2 títulos que eu ganhei, eu sou flamenguista. Eu exagerei, pastor. Está perdoado, irmão, perdoado. Vamos orar para que vocês não levantem mais nenhum agora, até o ano que vem, não é? Ah, pastor, mas eu briguei lá com o meu vizinho lá, eu briguei lá com não sei quem, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí, meu irmão, Jesus é fiel.